Amém, então, meus irmãos. Que bom que nós estamos aqui mais uma noite e vamos continuar o nosso estudo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Se Deus permitir, o assunto que nós iremos abordar hoje encerraremos a parte de Judéia e Samaria, falando sobre as viagens de Pedro. Nós entraremos agora na terceira etapa de como nós estamos dirigindo esse estudo, que nós intitulamos de Até os Confins da Terra, que aí vai do capítulo 11 até o final do livro. E hoje, se Deus permitir, iremos abordar o início do trabalho de Antioquia, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e a controvérsia sobre a lei. Isso aí a gente vai falar sobre a questão do concílio lá em Jerusalém. Tá bom? De introdução, como sempre eu tenho colocado, lembramos aqui que o nosso estudo é baseado em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Lucas escreve citação de Jesus, quando Jesus fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós dividimos o livro de Atos em 3 fatias. Nós já abordamos Jerusalém, terminaremos hoje Judéia e Samaria e entraremos na parte final, que é confins da terra. Só de maneira mais explicada aqui, nós já passamos por toda essa parte aqui e paramos aqui no capítulo 9, versículo 32. Hoje, se Deus permitir, chegaremos até aqui, o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 35. Semana que vem, nós iremos fazer a segunda e terceira viagem missionária. Se possível, falaremos sobre a última parte, que é a prisão de Paulo e a sua viagem em Roma. Se não, na outra semana, fecharemos com isso. Eu tinha falado que iria fechar a última aula falando sobre a ênfase teológica do Espírito Santo no livro de Atos. Mas para que a gente não coloque mais uma aula, porque o assunto é grande e quando eu vou preparando o material, tem coisas que não tem como deixar de falar, eu não queria passar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar a aula da ênfase teológica e vou colocar lá no Classroom como uma aula plus. Então, todos terão acesso a assistir a mais uma aula falando sobre a ênfase teológica do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, vamos lá. As viagens de Pedro. O que é que eu chamei de as viagens de Pedro? Nós saímos agora no finalzinho do que a gente leu ontem. Nós falamos sobre a questão da conversão do apóstolo Paulo. E depois que ele se converte, ele começa a pregar, sai fugido lá esqueci o nomezinho da cidade. Deixa eu ver aqui. De Damasco. Vai para Jerusalém, os apóstolos, os discípulos ficam meio assustados, mas Barnabé abraça ele e diz, não, ele realmente se converteu. E aí ele começa a pregar em Jerusalém, e a igreja manda ele para Tarso. E Paulo vai para Tarso, sua cidade natal. E aí, o texto ele vai parar um pouco agora de falar do apóstolo Paulo, e vai voltar novamente para Pedro. E tem uma razão para isso. E aí, Pedro ele faz umas viagens, e vamos ver 3 acontecimentos nessa viagem de Pedro lá para Jope. E aí nós vamos ver 3 acontecimentos que envolvem Pedro e algumas pessoas aqui. Então, lá no capítulo 9, abre aí a palavra de Deus, vai acompanhando lá. Do versículo 32 ao versículo 43, nós vamos ver a história de Enéas e Dorcas. 2 acontecimentos nessa viagem do apóstolo Pedro. Então, vamos ver aqui um pouquinho, eu fiz um resumo para vocês. Pedro viaja para Lida, com o intuito de rever os santos cristãos. E lá se depara com um paralítico chamado Enéas, que estava nessa situação há 8 anos. Então, fazia 8 anos
que Enéas estava paralítico. Pedro cura ele. E por isso, todos que viviam na região se converteram. Gente, foi muita conversão por conta da cura de Enéas. Então, veja bem, ele já começa aí o capítulo falando desse momento, lá em Lida, que é perto, fica lá perto de Jope, onde Pedro se encontra com esse paralítico que estava há 8 anos lá, desse jeito. E Pedro, lógico, em nome de Jesus, cura esse homem, ele volta a andar. E essa cura dá um testemunho tão grande lá em Lida, que dizem que todos dali da região, acho que isso é um exagero, né? Uma forma poética, dizer que muita gente lá se converteu ao Evangelho. E aí, quando ele estava lá em Lida, nós entramos nessa segunda história. Uma discípula chamada Dorcas, ou Tabita, ou Tabita, conhecida por se dedicar às boas obras, ela morreu. Ela ajudava, ela dava esmola, ela ajudava as viúvas, ela ajudava as irmãs, ela costurava para elas. Era uma irmã, uma discípula, uma irmã em Cristo, que tinha um testemunho maravilhoso, e essa irmã, ela morre. O pessoal, sabendo, descobre que Pedro estava lá perto de Lida, eles procuram Pedro, eles vão lá e pedem para que Pedro vá lá em Jope, onde se encontrava o corpo dessa mulher. Pedro atende o pedido, vai lá e opera um milagre. Dorcas volta à vida. Pedro ora e ela ressuscita. E por conta desse fato, muitos lá em Jope se converteram. Então, veja, eu quero que vocês prestem atenção, porque Lucas, ele escolhe essas histórias para chegar nessa terceira história que vamos contar agora. Então, Pedro faz essa viagem lá para Lida, para ali perto de Jope, para rever os irmãos cristãos que tinham se convertido, os santos. Nessa viagem, ele se encontra, se depara com esse homem Enéas, que era paralítico. Ele vai lá, em nome de Jesus, cura esse homem, e muitos se convertem por conta disso. E aí, por conta dessas conversões e desse burburinho lá em Lida, acontece essa fatalidade, a irmã Dorcas morre, e ela morrendo, o pessoal sabendo que o apóstolo Pedro estava lá perto, vai lá, traz ele para Jope, e Pedro vai lá, ora ao Senhor, e Dorcas volta à vida. E por conta desse grande milagre, também muita gente lá em Jope se converte. E aí nós entramos no capítulo 10, onde Lucas vai contar a história de outro homem em sua família. E o nome dele é Cornélio. Essa história é uma história ímpar no livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque ela é exatamente a passagem de Judéia e Samaria para os confins da terra. E a gente vai entender por que isso. Cornélio era um centurião romano que vivia lá em Cesareia, lá perto também de Jope. Ele e toda a sua família, eles eram religiosos e tementes a Deus. Então, veja, Cornélio era romano, ele não era judeu, mas ele era religioso, ele temia a Deus. De alguma maneira, ele tomou conhecimento do Deus verdadeiro e ele era temente a Deus. Ele tinha o costume de sempre orar a Deus e dar esmolas aos necessitados. Então, veja, ele era religioso, ele e a sua casa, e eles tinham o costume de orar, de buscar o Senhor e de ajudar os pobres. Certo dia, esse centurião romano tem uma visão. O texto declara, lá em Atos 10, versículo 3 ao 6, que Cornélio ele tem uma visão, um anjo aparece para ele em uma visão, falando para ele enviar homens para buscar Pedro lá em Jope, dá o endereço, dá tudo. E ele recebe essa visão de ir lá encontrar e buscar Pedro, porque Pedro viria falar com ele. Ele entende a visão, ele atende essa visão e manda 2 dos seus servos ir
um religioso para buscar Pedro lá em Jope. Então, ele manda 2 servos e alguém da sua casa que também era temente para buscar Pedro lá em Jope. Nessa visão, hoje, fala direitinho onde é que ele estava. E ele, temente a Deus, ele entende que é o Senhor falando com ele e manda esses homens irem buscar Pedro lá em Jope. Por sua vez, esses homens saem de lá e nesse momento, ou um pouco depois, Pedro estava lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Era um homem que trabalhava com couro. E ele também, o apóstolo Pedro, ele sobe para a sacada em um certo momento. E ele tem uma visão, ele cai em êxtase, em transe, a Bíblia fala isso. E ele tem uma visão, e logo em seguida que ele tem essa visão, os homens chegam procurando ele. E o Espírito diz para que Pedro receba eles e os acompanhe. Então veja que coisa milagrosa, miraculosa. Cornélio recebe uma visão lá, manda os homens. Enquanto os homens estão chegando lá onde Pedro está, na casa de Simão, curtidor, Pedro também tem uma visão do Senhor. E no final dessa visão, o Espírito diz a Pedro: receba esses homens e vá com eles. Olha Deus planejando tudo. Vamos ver essa visão? Eu frisei o texto aqui. Se encontra em Atos 10, do versículo 9 até o versículo 15. Essa foi a visão que o apóstolo Pedro teve, do versículo 9 até o versículo 15. Diz assim, ó: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. E Pedro tem essa visão. E ele fica pensativo, e logo após essa visão, os homens chegam realmente, e Pedro recebe eles na sua casa. Eles passam a noite lá na casa de Simão, e no outro dia, Pedro e alguns irmãos, alguns cristãos, discípulos, seguem para a casa de Cornélio. No versículo 24 ao 48, Pedro lá na casa de Cornélio. Pedro chega lá, e quando Pedro chega, Cornélio corre e se prostra, se ajoelha perante Pedro. Mas Pedro faz ele levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Porque às vezes a gente quer ser mais do que as pessoas. Porque a gente tem um cargo, porque a gente faz alguma coisa na igreja, porque a gente tem uma formação. Pedro era um apóstolo conhecido, que através dele o Espírito Santo de Deus fazia milagres e prodígios. Mas mesmo assim, quando Cornélio corre, que se prostra perante ele, Pedro, de maneira firme, diz: levante-se, eu sou homem igual a você. Então ele não se coloca acima de Cornélio, diferente de Cornélio, mas ele se coloca igual a ele. Isso já é um sinal que o apóstolo Pedro estava começando a entender uma verdade. Pedro declara que entendeu a visão que tinha tido e que não poderia chamar homem nenhum impuro, e por isso atendeu o convite de Cornélio. Ele declara isso no texto. Então veja, a visão que Pedro tinha tido lá, em transe, em êxtase, quando o Senhor diz: mata e come esses animais, era exatamente esse sentido.
Não no sentido de um animal, mas no sentido de não fazer diferença entre as pessoas. Pedro, depois de entender isso, pergunta por que ele estava ali e Cornélio conta a ele a visão que ele teve. Então Pedro pergunta a Cornélio, por que eu estou aqui? Eu entendi, o Espírito falou para mim, eu vim, mas por que eu estou aqui? E aí Cornélio conta para ele, eu tive uma visão, o anjo falou onde você estava, mandou eu enviar homens para buscar você, porque você ia falar algo para mim. E Pedro começou naquele momento a entender uma grande verdade, irmãos. Que é a verdade que mais uma vez vira a página do início da igreja e da propagação do evangelho. E qual foi essa verdade? Vamos ler? Atos 10, 34 e 35 diz assim, ó. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou talvez na sua versão diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Pedro, ele começa a entender essa grande verdade, que Deus não fazia separação entre judeu e gentio, mas que Deus recebia todo aquele que o teme, que se arrepende. Então, em outras palavras, Pedro começa a entender um pouco que Jesus tinha morrido na cruz para apenas não salvar os judeus, mas para salvar todo aquele que crê. Pedro, então, começa a pregar para Cornélio e os da sua casa. Enquanto ele começa a pregar, o Espírito Santo foi derramado, desceu sobre eles e todos ficaram maravilhados com aquilo. Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas, que veio para gentil e judeu, e ele começa a pregar. Só que quando Pedro começa a pregar, falando de Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou, enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio e sobre das suas casas. E Pedro e aqueles discípulos que foram para lá ficaram maravilhados com aquilo. Por que eles ficaram maravilhados com aquilo? Por que eles ficaram maravilhados com aquilo que estava acontecendo? A gente vai falar um pouco sobre isso já já. Então, quando Pedro vê aquilo que acontece, ele declara, como eu poderia negar o batismo a eles? Quer dizer, como eu poderia deixar de batizar esses gentios em nome de Jesus? Eles receberam o Espírito Santo do mesmo jeito que a gente recebeu no dia de Pentecostes. E imediatamente, Pedro manda os discípulos, manda que todos eles ali fossem batizados em nome de Jesus. E é assim que acontece. Eles são batizados nas águas em nome de Jesus. E aí eu queria fazer algumas considerações sobre essa questão agora de Cornélio. Primeiro, nós temos que entender a importância dessa conversão, e por isso que Lucas colocou aqui no livro. A conversão de Cornélio e sua casa foi o primeiro relato bíblico de uma conversão gentílica. Sabe o que isso significa? Em outras palavras, que o primeiro relato bíblico de alguém que não era judeu, que se converteu ao cristianismo, foi Cornélio. E nós cremos que ele foi o primeiro gentil a se converter. Quer dizer que talvez não tinha nenhum gentil que acreditou? A gente não tem como dizer se teve algum gentil que creu em Jesus, mas uma coisa eu posso dizer. Nesse primeiro momento da igreja, os judeus não pregavam para os gentios. Eles tinham entendimento, a princípio, que Jesus veio para salvar o seu povo, o povo judeu. Então, eles pregavam para os judeus.
E aí, por isso, a importância e a diferença do que acontece lá na casa de Cornélio. Então, nós temos que entender que o primeiro relação, se alguém perguntar para você quem foi o primeiro gentil a se converter, Cornélio e a sua casa. E para que isso acontecesse, gente, veja como existe um tabu. Lembra que eu falei que quando Filipe começa a pregar lá, que com a dispersão lá da morte de Estevão, Filipe sai pregando e o texto mostra que ele vai parar em Samaria e começa a pregar. E eu disse que ali já era uma quebra de tabu, porque um judeu pregando para samaritano já era algo grande, porque eles odiavam os samaritanos, eles viam os samaritanos como impuro, como mistos, mestiços. Isso era abominável ao povo, e agora eles estavam lá pregando salvação. Mas veja, mesmo sendo impuros, eles ainda eram mestiços, eles ainda eram família. Mas o gentil não. Nós vamos ver que um judeu, e a gente sabe disso, não podia nem entrar na casa de um gentil. Quanto mais pregar para eles. E para que isso pudesse acontecer, para que Pedro pudesse chegar ao ponto de falar de Jesus para Cornélio, olha o que precisou acontecer. Cornélio teve que ter uma visão para mandar os homens. Pedro teve que ter uma visão do Senhor e o Espírito Santo dizia a ele: vá com eles. E aí ele teve que obedecer. Pedro teve que ir pessoalmente, o apóstolo Pedro teve que ir pessoalmente pregar para Cornélio. E o Espírito Santo teve que descer sobre eles na frente do apóstolo Pedro daqueles irmãos, para que assim Pedro não pudesse negar o batismo. E quando Pedro diz assim, eu não posso negar o batismo, o que ele estava dizendo é que ele não podia negar que aqueles irmãos se tornassem cristãos. Para os irmãos da igreja primitiva, só era cristão se fosse batizado. Entendam isso. Não há essa divisão, como hoje nós temos. Nós oramos no culto, a pessoa se converte e aí a gente vai batizar. Para os cristãos da igreja primitiva, só era cristão se fosse batizado. Se não foi batizado, ainda não era cristão. Eles não reconheciam como cristão, eles não reconheciam como corpo de Cristo, eles não reconheciam como igreja. E aí, por isso, esse peso de Pedro dizer assim: como eu posso negar a eles a água? Como eu posso negar a eles o batismo? Como eu posso negar a Cornélio e a sua casa que eles se tornassem cristãos? Não posso. Eles receberam o Espírito Santo semelhante a gente, semelhante aconteceu conosco lá no dia de Pentecostes. Então, veja o que teve que acontecer, gente. Deus se moveu de um lado, Deus moveu do outro, fez Pedro ir para lá e criou uma exceção. Não é uma regra. É uma exceção. Deus derramou o Espírito Santo antes deles serem batizados. Eles receberam o Espírito Santo. Nós entendemos e sabemos que é no momento da conversão e do batismo que nós recebemos o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Aqueles homens ali, Cornélio e a sua família, recebem o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo antes de serem batizados. Para que isso? Para que não tivesse dúvida, para que Pedro não pudesse negar o batismo. Com essa frase, eu até ouso falar, talvez o próprio apóstolo Pedro já tivesse negado o batismo a algum gentil. Talvez outros cristãos já tivessem negado o batismo para gentios. Talvez algum gentil já tivesse procurado, dizendo, não, eu me arrependo, eu quero me converter, mas eles disseram, não, você não é judeu, você tem que se tornar judeu, você tem que se circuncidar, se tornar um judeu prosélito para poder ser cristão. Por que eu digo isso? Porque lá na frente a gente vai ver que isso se torna um problema para a igreja. Existiam judeus que diziam que só poderia se converter se antes se tornassem judeus para ser salvos. Mas Pedro, diante de tudo isso que Deus propôs, ele não poderia negar o batismo àqueles, a Cornélio e a sua casa. Então entendam, por que eu estou falando isso? Porque às vezes algumas pessoas utilizam desse texto para falar sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, como vem hoje nas igrejas. Mas, gente, isso é uma exceção. Você não vai ver isso acontecer novamente. E lembrem-se, é o primeiro gentio a se converter. E aí, a partir desse momento, nós iremos começar
a um novo momento no livro de Atos, que seria até os confins da terra. Então, até Cornélio, só tinha judeu convertido. Milhares e milhares de judeus convertidos espalhados pelo mundo da época. Mas a partir de Cornélio, o evangelho agora toma uma nova proporção. Começa a pregação do evangelho aos gentios. No início, de maneira muito tímida, gente. De maneira muito devagar. Mas vamos ver que no caminhar dessa próxima etapa, o evangelho realmente cresce e quebra as fronteiras. Mas antes disso, nós entramos no capítulo 11, do versículo 1 ao 18, que é a volta de Pedro para Jerusalém. Cornélio se converte, recebe o Espírito Santo, acontece tudo aquilo aqui maravilhoso, mas Pedro volta para Jerusalém. E quando Pedro chega em Jerusalém, os irmãos lá de Jerusalém, os apóstolos, os discípulos, vão indagar ele: como que você foi pregar, entrou na casa de um gentio? Não pode isso. Está errado, você se tornou impuro. E aí Pedro relata tudo o que aconteceu aí. Pedro mostrando à igreja que Deus que tinha mandado ele ir e que tinha acontecido com Cornélio e sua casa, semelhante com o que aconteceu com eles no dia de Pentecostes. Então Pedro vai e relata e conta. Você vai ver que no texto aí ele vai contar: eu tive uma visão, ele teve uma visão. Quando eu cheguei lá, aconteceu isso, isso, isso e isso. E vamos ver aqui, Atos 11, do versículo 15 até o 18. Olha o que o texto declara. Atos 11, do 15 ao 18, diz assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Tá vendo? Isso é ele relatando à igreja. Quando eu comecei a pregar lá, depois de tudo que aconteceu, o Espírito Santo desceu sobre eles, semelhante como aconteceu com a gente lá no princípio. Onde é no princípio? Não é lá no criação do mundo, não. Ele está falando lá no início da igreja, lá no dia do Pentecostes. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí ele lembra da promessa do que o próprio Jesus falou. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Então ele conta tudo e diz: se aconteceu com ele, semelhante ao que aconteceu com a gente, veja a exceção de Deus aí para que isso pudesse acontecer. Como é que Pedro disse: como é que eu vou me opor a Deus, se o próprio Deus escolheu isso? E aí o texto declara que, ouvindo isso, não apresentaram mais nenhuma objeção. E louvaram a Deus, dizendo... Olha o que eles começaram a adorar a Deus, declarando: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. A partir daquele momento, os judeus começam a entender que Jesus tinha vindo também para a salvação dos gentios. Lógico, como eu falei, de maneira tímida. Mas nós vamos ver que isso vai mudar nessa próxima etapa. Agora vamos continuar e entrar na terceira etapa do livro, que é até os confins da terra, do capítulo 11 até o final do livro, capítulo 28. O início do trabalho de Antioquia. Lembra que eu falei que Lucas ele é muito organizado no que ele escreve, gente? Então ele foi criando realmente o caminho, e Cornélio abre agora o leque para a pregação aos gentios, e aí ele para agora a história de Pedro e vai começar a falar um pouco agora, novamente, sobre Barnabé, sobre Paulo, e falar um pouco sobre a questão do início do trabalho em Antioquia. Nós temos que entender que a igreja em Antioquia ela é muito importante. Nós temos o polo da igreja cristã em Jerusalém, que era muito importante, mas voltado para os judeus. E a igreja de Antioquia era uma igreja que se tornou um polo missionário.
as 3 viagens do apóstolo Paulo saem lá de Antioquia. Então, era uma igreja que mantinha, ela não só enviava, mas ela financiava as viagens missionárias. Então, foi uma igreja, um polo, uma base missionária de Barnabé, do apóstolo Paulo, de Silas e outros irmãos que acompanhavam Paulo e Barnabé nas suas viagens. Então, o que nós estamos começando a ler aqui um pouco é exatamente o início da igreja lá em Antioquia. Iria se tornar a saída, um polo, para que o evangelho pudesse chegar aos confins da terra. Está vendo a organização de Lucas, né? Muito interessante. Então, capítulo 11, a partir do versículo 19, nós vamos ler isso. Então, olha o resumo que o texto fala lá nesse capítulo. Eu acredito que vocês leram, então vocês vão lembrar um pouco aqui comigo. Os que fugiram lá de Jerusalém por conta da morte de Estevão chegaram até Antioquia. Então, lembra que, sei lá, mais de 5, 10 mil pessoas saíram fugidas, cristãos, né? Saíram fugidos, que na verdade não eram chamados cristãos ainda, mas discípulos, seguidores do caminho. Eles saíram e foram para a Judéia, Samaria e tantos outros lugares que, inclusive, chegaram lá em Antioquia. Por onde eles iam passando, e o texto deixa claro até lá no início de Atos, eles anunciavam o evangelho, só que apenas para os judeus. E você vai ver isso lá no texto. Eles só pregavam para os judeus. Só que aí teve aquela questão de Cornélio, e vamos lá, não tinha WhatsApp naquela época. Então, Cornélio aconteceu mais ou menos nesse tempo, mas os irmãos não sabiam. Só que olha o que aconteceu também de maneira paralela. Alguns judeus convertidos começaram a pregar aos gregos lá em Antioquia. E muitos desses gregos se converteram. Então, acontece isso lá em Cornélio. Eu acredito que essa mensagem começa a circular. E alguns judeus convertidos, que vieram lá de Jerusalém, da dispersação, começaram a pregar para os gregos, e um bocado de gregos, muitos gregos se converteram, gente, lá em Antioquia. A igreja em Jerusalém ficou sabendo desse acontecimento e enviaram Barnabé para lá. Então, Barnabé estava lá em Jerusalém, lembra? Ele vai com o apóstolo Paulo para lá em Jerusalém, o apóstolo Paulo vai para Tarso e Barnabé continua em Jerusalém. Quando a igreja em Jerusalém sabe dessa notícia, que tem judeus cristãos pregando a gregos e vários gregos se convertendo lá em Antioquia, eles enviam Barnabé para ver o que estava acontecendo lá. Barnabé, quando chega lá, ele fica muito feliz e manda e ensina aqueles gregos convertidos, aqueles irmãos, a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então, a primeira coisa que a gente enxerga aqui é: veja como Deus é perfeito. Deus faz com que Pedro vá lá, pregue a Cornélio. Cornélio se converte daquela maneira miraculosa. Pedro volta para Jerusalém, dá o testemunho aos irmãos e eles entendem. Devemos pregar aos gentios. E depois de pouco tempo, cristãos começam a pregar, judeus cristãos começam a pregar aos gentios gregos, agora não romanos, mas gregos, lá em Antioquia. E aí, quando a mensagem chega em Jerusalém, eles já abraçam essa mensagem diferente, gente. Vamos mandar Barnabé ver lá o que está acontecendo. Tem mais gentios se convertendo, agora são gregos. E aí Barnabé vai lá, e quando ele chega lá, ele não fica assustado, ele não fica com raiva, porque não eram gentios, porque não eram judeus, mas ele se alegra e declara para eles: permaneçam fiéis ao Senhor, de todo o seu coração, de todo o coração. Fiquem firmes nessa fé. Continue pregando, continue evangelizando, continue ganhando vidas para Jesus. E aí, a igreja em Antioquia começa, e eles já começam com uma igreja mista de judeus e de gentios gregos. Isso, um pouquinho mais à frente, vai causar um pouquinho de problema, mas vai ser resolvido. Nesse momento, Barnabé, lá em Antioquia, ele decide buscar Saulo lá em Tarso. Enquanto isso, Saulo estava lá em Tarso, sua cidade natal. Estudiosos declaram que de Tarso ele vai para a Arábia, ele passa 3 anos, e Paulo ele declara isso, mas não diz onde, que ele passa 3 anos aprendendo com Jesus. Com o próprio Cristo. Ele diz que eu aprendi durante 3 anos com o próprio Jesus. Ele volta a Jerusalém e declara isso.
para falar o evangelho. E aí, depois desse intervalo, acredito eu, Barnabé vai lá buscar Saulo. Diz, ó, Saulo, vem comigo para Antioquia, que a gente tem muito trabalho para pregar o evangelho lá. E durante um ano inteiro, a Bíblia declara, nesse intervalo, você pode depois olhar lá, tanto Barnabé como Saulo, ou Paulo, você pode falar, nós aprendemos isso já em Panorama, que é só a questão da tradução, ou em hebraico, aramaico, ou em grego, só muda isso, mas é o mesmo nome. Eles passaram um ano inteiro ensinando a igreja lá em Antioquia. Imagina a gente ter a oportunidade de, durante um ano inteiro, ter dois homens de Deus, como Barnabé e Paulo, como professores da palavra. Eles passam um ano lá ensinando, exortando, encaminhando a igreja. E o texto declara, e aí vocês podem decorar até como questão de curiosidade, que foi nessa época lá, em Antioquia, que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Então, antes, ninguém chamava os discípulos de Cristo, eles são cristãos, não. Mas lá em Antioquia, naquele momento, foi a primeira vez que os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. E assim que nós somos chamados até hoje, nós somos cristãos, pequenos cristos. E aí Paulo está escrevendo, está estudando, está ensinando lá junto com Barnabé, a igreja crescendo. E aí, naqueles dias, veja que interessante, do versículo 27 ao versículo 30, Lucas ele coloca um grande acontecimento. Sempre, lembra que eu digo a vocês, às vezes Lucas ele coloca alguns eventos dentro de um contexto que parece até que foge um pouco, mas está dentro do contexto imediato ali. Ele declara que naqueles dias, enquanto Barnabé e Paulo estavam lá em Antioquia ensinando, os irmãos estavam lá em Jerusalém, tinha até uma certa paz, não tinha tanta perseguição. Lembra que a gente leu isso alguns capítulos atrás? Naqueles dias, desceu um grupo de profetas lá para Jerusalém, e no meio deles tinha um profeta chamado Ágabo. E esse Ágabo, esse profeta, ele predisse, ele disse que ia acontecer. Ele entrega uma profecia declarando que haveria uma grande fome sobre o mundo romano. E aí o que acontece? Os discípulos de todos os lugares começam a se organizar, lá de Jerusalém, de Antioquia, e eles decidem juntar recursos lá de Antioquia e das regiões perto, para mandar lá para Jerusalém, já para ajudar os irmãos lá de Jerusalém e da Judéia. E aí, quem é que eles escolhem para levar? Barnabé, Saulo e um grupo de irmãos. Então, eles mandam Barnabé e Saulo agora lá para Jerusalém para levar as ofertas que estariam sido juntadas para abençoar os irmãos nesse momento de fome. E aí nós entramos no capítulo 12, e mais uma vez, Lucas agora muda, sai de Paulo e vai falar agora um pouco de Pedro. Só que, por que eu coloquei isso dentro do momento lá da Antioquia? Porque isso está acontecendo de maneira paralela, gente. Então, nesses mesmos dias que estava acontecendo lá com Paulo e Barnabé vindo para Jerusalém, naquele momento ali, acontece algo em Jerusalém muito triste, mas também um momento ímpar naquele momento ali do cristianismo. Olha o que acontece. Capítulo 12, não se percam aí, do versículo 1 até o versículo 19. O rei Herodes manda prender alguns cristãos. Olha a perseguição voltando. Ele manda prender alguns cristãos e manda castigar, maltratar. E nessa leva de cristãos, ele prende Tiago, o apóstolo Tiago, que era o irmão de João. Lembra Tiago e João, os irmãos trovão? Ele prende o apóstolo Tiago e ele manda matar. E mata, a fio da espada, o apóstolo Tiago. Tiago é morto. O primeiro apóstolo a morrer. Então, no início, né? Então, poxa, uma coisa triste para a igreja. Só que Herodes viu que
Isso agradou os judeus. E quando ele nota que isso agrada aos judeus, ele manda prender também o apóstolo Pedro. Então, Tiago é morto, o apóstolo Tiago é morto. Nós vamos ver que tem outro Tiago também lá, mas esse é o apóstolo. O apóstolo Tiago é morto. E logo após isso, Pedro também é levado preso. E olha, foi levado preso para ser morto também. E o texto declara que Pedro foi preso no cárcere e tinha tomando conta dele 4 escoltas. E cada escolta tinha 4 soldados. Então tinha pelo menos aí 16 soldados tomando conta do apóstolo Pedro lá para ele não fugir. 16 soldados. O texto declara que Herodes ele pretendia submeter Pedro ao julgamento após a Páscoa, porque era na época da Páscoa lá. Só que, veja, submeter a julgamento não significa que Pedro podia ser livre, não, gente. Na verdade, Herodes estava tramando para, depois da Páscoa, matar também o apóstolo Pedro. Colocar ele lá e os judeus iam dizer, mata, 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 e iriam matar ele também. E isso ia alegrar os judeus religiosos, que estavam lá morrendo de inveja. Mas algo milagroso aconteceu. Olha o que aconteceu. Vamos ler Atos, do capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 11. Abra aí na sua Bíblia, eu vou abrir aqui na minha. Atos, capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 11. Olha o que a palavra de Deus declara. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então, vejam bem, Pedro estava dormindo e preso a ele, na mão, no pé, tinham 2 soldados presos a eles. E fora isso, fora do cárcere, tinha sentinelas, guarda lá, um bocado de guarda, guardando, fazendo a guarda, a vigília lá, para que Pedro não fugisse. Porque lembra que já tinha acontecido algo parecido, né? Pedro e João são presos e Deus liberta eles. O Espírito liberta eles e eles voltam para pregar e fica aquela confusão. Então, eles reforçaram agora para que Pedro não fugisse novamente. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real e o que fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha o que aconteceu, gente. Pedro preso, muitos soldados tomando conta dele, um anjo aparece, liberta ele da prisão, e ele nem estava entendendo se aquilo ali era uma visão, era verdade, mas quando ele cai na real, ele já está, depois de algumas ruas da prisão, e livre. E aí ele diz, foi um anjo mesmo que me libertou das mãos de Herodes e da morte que me esperava. Ele tinha essa compreensão. E eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Veja, Tiago, apóstolo Tiago, tinha acabado de morrer, gente. E Pedro viu, passou por isso
e depois foi preso. Então, a expectativa de Pedro não era nenhuma que não fosse a morte, o julgamento, para que ele também fosse morto. Só que Jesus fala lá na praia, lembra que ele falou hoje, tu me amas, tu me amas, tu me amas, exatamente naquele texto. Jesus diz a Pedro que ele não morreria novo, ele ia morrer velho, e falou, inclusive, a maneira que ele ia morrer, que era crucificado. Depois eu posso ver até o texto e mandar para vocês. Então, Pedro tinha, sim, talvez o receio de morrer, mas não era o plano de Deus. E nós temos que entender que Deus tem seus planos. Alguém pode perguntar, por que Deus também não salvou da morte Tiago, o apóstolo Tiago? Por que ele salvou Pedro da morte e da mão de Herodes e não salvou Tiago? A resposta é simples. Porque Deus está no controle de tudo. Ele quis guardar Tiago e quis que Pedro permanecesse vivo para continuar fazendo a obra dele. Lembre-se, para aquele que tem a fé genuína, morrer não é um problema. O apóstolo Paulo disse, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, morrer não era o problema. Se Tiago morreu, ele foi, como diz o nosso pastor, o pastor Paulo, ele só foi promovido. Mas aprove a Deus não promover o apóstolo Pedro naquele momento, porque ele ainda tinha muita coisa para fazer. Então foi algo muito miraculoso que aconteceu naquela noite. E aí, quando Pedro entendeu o que tinha acontecido e que estava livre, Pedro foi lá para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Lembra que a gente falou que Pedro foi preso e a igreja orava assim, cessar lá por isso? Existia um grupo de irmãos que estava reunido na casa dessa irmã Maria, não a mãe de Jesus, mas a mãe de João Marcos. Quem é esse João Marcos? Foi exatamente o homem que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Se tornou discípulo de Pedro. Tudo indica que ele escreve o seu evangelho baseado na confissão de Pedro. E ele também vai aparecer um pouco mais lá na caminhada em Atos dos Apóstolos. Mas, por enquanto, é um jovenzinho, tá? Novo, tá crescendo aí. E Pedro vai lá para a casa de Maria, porque o texto diz que tinha um grande grupo orando pelo apóstolo Pedro, intercedendo por ele lá. Pedro bate a porta, mas acontece uma coisa engraçada. Quando Pedro bate a porta, vem uma irmã lá atender, e quando ela escuta a voz e ele diz, eu sou Pedro, ela volta correndo e diz, tem alguém dizendo que é Pedro aí na porta, e os irmãos dizem, você está delirando, Pedro está preso. Pedro está preso, não é Pedro que está aí na porta, não. Você está ficando maluca. E os irmãos não acreditam. E Pedro continua batendo na porta lá, insistindo, até o ponto de alguém abrir. E aí o texto diz que eles ficam perplexos quando veem que é Pedro que está lá. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes isso acontece com a gente. Agora, deixa eu até abrir aqui para fazer uma aplicação para nossas vidas. Muitas vezes acontece isso com a gente. Nós passamos meses, anos, buscando e orando ao Senhor. Senhor, converte meu filho. Muda aquela causa na justiça. Transforma essa situação. E a gente ora, confiando que Deus pode fazer. E aí, um belo dia, o Senhor decide ouvir e concretizar nossas orações. E atender a nossa oração. Com sim, inclusive. E quando acontece, muitas vezes, sabe o que acontece? A gente não acredita. A gente fica dizendo, não é possível. Eu não acredito. Não acredito que isso aconteceu. Você começa a duvidar do resultado daquilo que você estava orando. E do que a gente possa aprender. E nem ficar perplexo, mas ficar maravilhado, ficar feliz, porque nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Então, creia que Deus pode atender a sua oração, lógico, segundo a vontade dele. Lembra? Vocês acham que a igreja não orou pelo apóstolo Tiago? Mas o apóstolo Tiago morreu, por quê? Porque era a vontade de Deus. E a igreja entende isso, mas não deixa de orar pelo apóstolo Pedro. E Deus atende a oração da igreja e liberta o apóstolo Pedro. Então, que a gente possa entender isso e trazer isso para nossas vidas.
Que a gente possa orar com fé. E quando acontecer, que a gente possa continuar acreditando e não duvidar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E aí, insiste, eles ficam perplexos, e aí Pedro explica a eles, conta para eles tudo o que aconteceu, é lógico que eles com certeza ficaram felizes e alegres com tudo o que aconteceu, e depois disso, o apóstolo Pedro pede para que eles avisem a Tiago. Veja, esse Tiago não é o apóstolo que já tinha morrido, mas é Tiago, o presbítero lá de Jerusalém, o irmão de Jesus. E nós vamos ver que ele vai ser citado diversas vezes. E ele diz, avisa lá a Tiago e aos outros irmãos, talvez os outros apóstolos, e ele sai daquela casa e vai para outro lugar. E aí, quando Herodes descobre que ele fugiu, gente, sabe o que acontece? Ele condena, ele averigua para ver o que aconteceu, e ele condena todos os soldados que estavam envolvidos ali naquele momento à morte. Todos foram mortos, estavam lá porque Pedro fugiu. E essa era uma lei. Se um ladrão foge, e é você o soldado que está na responsabilidade dele, você morre no lugar dele. E aí, por isso, a gente até entende, lá na frente a gente vai ver a questão do carcereiro lá com Paulo e Silas, porque ele ia se matar, porque ele disse, se todo mundo aqui fugiu, ou se alguns desses aqui fugiram, vão me matar mesmo, então eu já vou tirar minha própria vida. Então era a lei, e nesse dia Herodes faz isso com todos eles, e o texto declara isso lá. E aí do versículo 20 ao 23, nós vemos agora a morte de Herodes. Herodes sai de lá, vai para Cesareia, e aí numa audiência dele lá, ele dá um discurso e o povo começa a glorificar ele, dizendo Herodes é Deus, e como ele não glorifica a Deus, quer dizer, ele traz para si a glória de Deus, sabe o que acontece? Deus manda um anjo toca em Herodes e ele morre comido por vermes, lá no mesmo momento. Então, veja que interessante, Lucas ele faz questão de escrever tanto a libertação miraculosa de Pedro, mas o que aconteceu com seus inimigos. Os soldados são mortos e Herodes também é morto. E aí nós entramos agora no finalzinho desse capítulo, versículo 24 e 25, quando Lucas agora ele vai saindo da história de Pedro e vai começar a fazer o link para voltar agora a falar sobre o apóstolo Paulo e Barnabé. E aí ele declara no versículo 24 e 25 que Barnabé e Saulo concluem a missão. Então veja, estava acontecendo tudo isso por lá. E aí Barnabé e Saulo concluem a missão. Que missão? Levar os recursos, as ofertas lá para os irmãos lá da Judéia, lá de Jerusalém. E agora eles voltam para Antioquia. E nessa volta, quem é que vai com eles? João Marcos. João Marcos acompanha Paulo e Barnabé. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. No mínimo, Paulo e Barnabé foram também lá na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos. Eu não posso dizer que eles estavam lá orando quando Pedro chegou, ou se ele chegou depois, mas eles estavam por ali e também sabem, bem provável, dessa notícia, desse milagre. E aí eles decidem levar João Marcos com eles para Antioquia. E eles voltam para lá, para a base da igreja lá em Antioquia. Vamos retomar agora e entramos agora na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, tá vendo aqui? Ele vai fazendo o link, né? Estava lá falando de Pedro, depois ele diz, Paulo e Barnabé concluíram a missão, voltaram para Antioquia, e aí vai ser agora proposto para Barnabé e Paulo saírem em missão missionária, missão evangelística. Então, entramos aí no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3. O texto diz que enquanto a igreja adorava o Senhor e jejuava,
o Espírito Santo disse algo à igreja. Então, é até interessante, a gente vai ler o que o Espírito Santo falou, mas veja que interessante, a igreja tinha o hábito de estar adorando a Deus, orando, jejuando, buscando ao Senhor. E nessa busca da igreja lá, dessa comunhão da igreja, enquanto eles estavam reunidos, o Espírito Santo deu um direcionamento à igreja em Antioquia. E qual foi esse direcionamento? Vamos ver aqui, Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim, ó: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, declara que existiam muitos mestres lá, profetas, homens de Deus que ensinavam, que pregavam lá aos irmãos. Versículo 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, veja, a gente tem que entender que o texto aqui, ele comprimiu. Lucas, ele fecha o direcionamento do Espírito Santo só nessa frase. E qual foi a frase? Separa Barnabé e Paulo para aquilo que eu separei, que eu chamei eles. Só que aí a igreja vai, depois de jejuar e orar, ora, impõe as mãos sobre eles e os enviam. Mas enviam para onde? Qual era a obra? Era o que eles iam fazer. Então, ó, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus direcionou a igreja em tudo. O Espírito Santo de Deus não só falou essa frase, mas direcionou a igreja para separar Barnabé e Paulo e enviar eles numa viagem missionária. E aí, ó, olha o evangelho agora quebrando as barreiras de espaço e fluindo, e isso vai chegar até a gente aqui do Ocidente. E aí começa agora a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé. Eu coloquei aqui um mapazinho só para a gente compreender. Ó, Jerusalém está aqui, Antioquia está aqui, tá vendo? Então, quando a gente diz que Paulo e Barnabé foram para Jerusalém levar, olha o que eles andaram, depois voltaram para Antioquia, e aí daqui, desse polo missionário, que foi a igreja de Antioquia, sai a primeira viagem. E nós vamos ver que eles viajam aqui, ó, de barco, vão para a ilha de Chipre, primeiro lugar que eles vão. Daqui, eles vão, e por onde eles passam, eles vão pregando, tá, gente? Eu só trouxe alguns locais específicos que a Bíblia cita. Então, eles passam aqui, ó, por Ilha de Chifre, por Pafos. De Pafos, vão lá para Antioquia da Pisídia, que seria outra Antioquia aqui. De vez em quando a gente confunde. E aí, daqui da Antioquia, eles vão para Icônio. De Icônio para Listra e Derbe. E depois eles fazem a viagem contrária, voltando tudinho até Antioquia. Tá certo? Então, são esses aqui alguns locais que eles pregaram e passaram nessa viagem missionária. E vamos falar um pouquinho dos momentos, cada um desses aqui. Capítulo 13, do versículo 4 ao 12, ele cita o momento de Paulo quando ele chega em Chipre, a ilha de Chipre. Barnabé era de lá, né? Lembra que a gente canta aquela canção? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Então, Barnabé era lá de Chipre. Saulo chega em Barnabé, junto com Barnabé, chega lá em Chipre, e eles começam a evangelizar, a pregar, vão na sinagoga, como de costume, e aí abre-se uma possibilidade de Saulo começar a pregar para o procônsul Sérgio, quer dizer, uma autoridade romana lá. E ele começa a pregar esse procônsul, só que um cara chamado Elimas, ou Bar Jesus, que era um mágico, enganador, começou a atrapalhar a pregação. Ele começou a ir de encontro e atrapalhar a pregação. Paulo pregava para o Sérgio e
Elimas ia lá e atrapalhava. E aí Saulo teve que intervir. Saulo teve que intervir. E vamos ler o que Saulo falou para esse homem. Está lá em Atos 13, do versículo 9 até o 12. E diz assim, ó. Presta bem atenção, viu? Então Saulo, também chamado Paulo, olha, abrindo um parênteses aqui, a mudança. A partir de agora, no livro de Atos, a gente não vai ver mais o nome Saulo. A gente vai ver agora ele sendo chamado por Paulo. É engraçado, porque às vezes a gente acha que teve um momento específico onde Jesus ou Deus, em visão, disse: Saulo, você agora não se chama mais Saulo, mas agora, a partir de hoje, Paulo. Não aconteceu isso. Era o mesmo nome. Só que agora, como eles vão começar a pregar aos gentios, aos gregos, e vão se distanciando de Jerusalém, Lucas já começa a chamar ele como Paulo, que era o nome na tradução grega. Então, olha o que o texto diz, versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Versículo 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então, Paulo estava lá pregando, e esse homem começou a atrapalhar, e Paulo teve que intervir, e declarou: você está cheio do mal, mas você vai ver, a mão do Senhor está contra você, você vai ficar cego agora durante um tempo. E aquele homem fica cego. E o que acontece? O procônsul Sérgio crê e fica maravilhado com o ensino do Senhor. A gente tem que levar em consideração que o texto diz que, vendo o que havia acontecido, versículo 12, ele creu. Então, quando ele vê tudo aquilo que estava acontecendo, ele acreditou. Mas ele ficou impressionado, não com aquilo que aconteceu, mas com o ensino do Senhor. Então, os milagres e os acontecimentos não eram acima do ensino, mas eles davam propriedade àquilo que o apóstolo Paulo pregava. E ele fica impressionado com o ensino do Senhor. Lá de Chifre, na área de Pafos, Paulo segue agora para a Antioquia da Pisídia. E aí você vai encontrar ali do versículo 13 até o versículo 52. E aí você vai ver exatamente no versículo 13 algo que acontece na viagem. O texto declara que João Marcos, aquele jovem que vão com ele para Antioquia, também segue com Paulo e Barnabé nessa viagem missionária. Mas quando chega em Antioquia da Pisídia, ele abandona os dois e volta para Jerusalém. Não sei, bateu saudade da mãe, ficou com medo, a Bíblia não explica. Mas uma coisa é certa, ele abandonou a viagem, abandonou a obra missionária e volta lá para Jerusalém. Lá em Antioquia da Pisídia, quando chega no sábado, Paulo e Barnabé vão para a sinagoga. Já era de costume, gente. Mesmo o apóstolo Paulo separado para os gentios, quando ele chegava em todo lugar, ele procurava ver se tinha sinagoga. Se tivesse sinagoga, no sábado ele ia lá se reunir. Ele adorava a Deus, mas também ia com o objetivo de pregar as boas novas aos seus irmãos judeus. E eles vão para lá, para a sinagoga. E o que acontece? Após a leitura da lei, os judeus lá dão a palavra ao apóstolo Paulo. Diz: se vocês que estão aqui, vocês dois, têm algo para falar para nós, falem. E aí dar a faca e o queijo para o apóstolo Paulo, né? E aí Paulo vai e faz o seu discurso. Você pode ler lá o discurso do apóstolo Paulo pregando Jesus. Muitos judeus ficaram maravilhados com os ensinamentos de Jesus. E sabe o que acontece? Acabou a reunião lá, o culto lá do sábado.
Quando Paulo vai saindo, o judeu chega e diz, ó, sábado que vem, vem de novo, fala mais para a gente desse Jesus, prega mais para a gente, volta sábado que vem, e é lógico que o apóstolo Paulo aceita. Só que chegando no próximo encontro, sabe o que aconteceu? Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. O burburinho se espalhou na cidade e muita gente foi ouvir a palavra do Senhor Jesus através da boca do apóstolo Paulo. E aí, rapaz, os judeus ficaram com inveja novamente. E eles começaram a blasfemar, contradizendo o que Paulo falava. Paulo falava uma coisa e ele dizia, está errado. Isso é blasfêmia, isso está errado, ele está falando errado. E eles começam a fazer isso contra o apóstolo Paulo lá no seu sermão. Paulo exorta esses judeus, só que eles escutam, mas o que é que eles fazem? Com inveja, eles provocam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e eles são expulsos daquele território. Então, os judeus, mais uma vez, fazem um motim, influenciam lá a multidão, provocam a confusão e expulsam Paulo e Barnabé lá de Antioquia da Psídia. Mas olha, o texto declara que os cristãos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então já ficaram convertidos lá, mas eles passam e são expulsos. Mas a igreja foi instituída lá, tinha irmãos se reunindo lá, cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Mas Paulo e Barnabé são expulsos, são colocados para fora lá da Antioquia da Psídia. Entramos agora no capítulo 14, e Paulo sai da Antioquia e vai lá para Icônio. Não a Icônio, mas Icônio. Ficou errado, depois eu ajusto. Paulo e Barnabé, como de costume, quando chegam em Icônio, foram à sinagoga judaica. Procuram a sinagoga para pregar as boas novas. Está lá no versículo 1. Muitos judeus e gentios se convertem, mas a cidade fica dividida. E aqueles que não creram planejaram maltratar e apedrejar Paulo e Barnabé. E por conta disso, os dois eles têm que fugir da cidade. Então eles passam um tempo lá em Icônio pregando, muita gente se converte, mas a cidade fica meio dividida e o grupo que estava contra o apóstolo Paulo e Barnabé planejam capturar eles, prender eles, maltratar e matar eles apedrejados. E aí Paulo e Barnabé também saem fugidos lá de Icônio, mas ficam cristãos, fica a igreja lá em Icônio. E aí eles fogem e vão lá para Listra. Para Listra e depois do lado para Derbe. Paulo chega em Listra e ele vê um homem aleijado de nascença. O que é que Paulo faz? Ele cura esse homem. E por conta dessa cura, a multidão da cidade começa a proclamar, a declarar que Paulo e Barnabé eram deuses, gente. Veja a cultura grega lá. E eles começam a dizer que Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes. Ele dizia, os deuses desceram aqui na terra. Zeus e Hermes estão aqui no nosso meio. Por conta dessa cura, houve esse burburinho enorme na cidade e eles começam a proclamar Paulo e Barnabé como deuses aqui na terra. E sabe o que acontece? Os sacerdotes de Zeus, na entrada daquela cidade, tinha um templo a Zeus. Os sacerdotes começam a trazer bois e coroas de flores para fazer um sacrifício a Paulo e Barnabé, porque para eles eram os deuses lá na terra. Só que, lógico, Paulo e Barnabé não queriam isso, e a gente vai ler agora a reação deles a essa atitude lá dos sacerdotes de Zeus. Atos 14, do 14 ao 17, diz assim, ó. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra,
o mar e tudo que nele há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Então, eles agem com as suas vestes e dizem, não sacrifiquem para nós somos homens, nós não somos deuses, nós somos homens igual a vocês. E aí Paulo vai, aproveita e prega também, declarando, Deus ama vocês. No passado ele deu chuva para vocês, mas agora ele está trazendo uma mensagem das boas novas. Eles querem salvar. Deus quer salvar vocês. Está aberta aqui a porta da salvação. Eles pregam para eles. Só que, o texto declara que mesmo com esse esforço de Paulo e Barnabé, mesmo com esse esforço, eles vão e sacrificam. Não tem jeito, eles começam a sacrificar. E aí, no versículo 8, no meio desses versículos, nós lemos que alguns judeus lá de Antioquia e de Icônio, os judeus que fizeram a confusão, que expulsaram Paulo e Barnabé de lá de Antioquia, da Psídia, não Antioquia lá, mas Antioquia da Psídia, e Icônio, chegaram na cidade, lá em Listra, e influenciaram a multidão. E sabe o que aconteceu, gente? O apóstolo Paulo é apedrejado. A multidão apedreja o apóstolo Paulo e arrasta ele para fora da cidade, achando que ele tinha morrido. Agora veja, para um homem ser apedrejado ao ponto dos outros acharem que ele tinha morrido, gente, pode ter certeza que o apóstolo Paulo ficou só o bagaço. Muito ferido. Muito dado como morto. Só que o texto, sabe o que o texto declara? Que quando os discípulos, os cristãos, se reúnem ao redor do apóstolo Paulo, talvez até para chorar a sua morte, e pegar o seu corpo e e enterrar, fazer um velório, o apóstolo Paulo se levanta, entra de volta na cidade. E no outro dia eles vão para Derbe. Deus não deixa o apóstolo Paulo morrer. E lá em Derbe eles pregam o evangelho. Muitas pessoas se convertem também. Mas aí, de Derbe, eles decidem voltar agora de volta para a base missionária, para Antioquia. Então, Paulo e Barnabé fazem agora o caminho de volta, passando por cada cidade que eles pregaram, e, de maneira mais rápida, encorajavam os seus discípulos a permanecerem firmes na fé. Então, eles voltam dizendo, fiquem firmes, vocês que se converteram, continuem firmes na fé, continuem firmes na fé. E ele declara no versículo 22, eu achei muito bacana essa frase de Paulo, é uma das frases que ele declara aos discípulos, aos cristãos ali, que estavam naquelas cidades. Ele diz, olhem, prestem atenção, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso Paulo falando talvez até cheio de ferida, de cicatriz, porque ele tinha sido apedrejado. Mas os cristãos olham para ele e ele diz, tá vendo aqui como eu estou? É necessário que a gente passe por momentos de tribulação. O cristão, ele passa por momentos de tribulação, gente. Hoje a gente vive um momento onde tem pessoas que dizem que não, se nós nos convertemos, agora nada mais vai acontecer. Não. Paulo diz, olhem para mim, olha como eu estou hoje, é necessário que isso aconteça, mas fiquem firmes no Senhor, com a sua fé inabalável. Nessa volta, em cada igreja que ele vai passando, Paulo e Barnabé, orando e jejuando, instituem presbíteros, pastores para aquelas igrejas. Então, tinham já irmãos, um grupo de irmãos, e Paulo vai lá, e dentre eles, levanta presbíteros, que significa anciãos. Então, os pastores deviam ter uma certa idade, uma certa experiência, e a gente vai ver lá em Tito, Timóteo, uma lista de pré-requisitos, e Paulo institui presbíteros, voltando em cada cidade dessa, e finalmente eles chegam de volta a Antioquia. E chegando lá, eles apresentam o relatório de toda a sua viagem. Então nós vemos que Paulo chega em Antioquia e ele apresenta um relatório, tudo ele conta, a gente foi ali, aconteceu isso, fomos perseguidos, mas muitos cristãos, muitas pessoas se converteram, então eles trazem o relatório para a igreja que enviou. Então veja como era organizada a coisa.
A igreja banca, a igreja envia, mas quando volta, Barnabé e Paulo trazem um relatório para eles, tá bom? E para encerrar a aula de hoje, capítulo 15, do 1 ao 35, nós vamos ver a controvérsia sobre a lei. Na realidade, é o Concílio de Jerusalém. Então, o que acontece? Alguns homens vieram da Judéia para Antioquia e começaram a ensinar que era preciso ser circuncidado para ser salvo. Está vendo? Nesse momento, ainda tinha muito judeu cristão que achava ainda que precisava se circuncidar, se tornar judeu, para ser salvo. Isso criou uma grande discussão lá na Antioquia e contenda entre esses homens, Paulo e Barnabé, levando a eles e um grupo de irmãos a serem enviados para a igreja lá em Jerusalém, levando essa questão aos apóstolos e presbíteros. Então, homens chegam lá, judeus que estão declarando, não, ó, vocês têm que se circuncidar. Esses gregos aqui, esses gentios, vocês têm que se circuncidar para ser salvo. E Paulo e Barnabé dizem, ó, de modo nenhum. Que história é essa? Não precisa, não. E aí, o que é que eles decidem? Juntam Paulo, Barnabé e alguns irmãos lá de Antioquia e vão lá para Jerusalém para conversar com os presbíteros e os apóstolos que estavam lá. Chegando em Jerusalém, eles expuseram o assunto e alguns judeus convertidos até defenderam a circuncisão. Então, Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém, são bem recebidos pela igreja, e aí eles falam, ó, aconteceu isso, é assim, 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 é assim que nós fazemos lá. E ainda tinha alguns judeus lá da circuncisão, quer dizer, alguns cristãos da circuncisão lá que defenderam, não, tem que ser circuncidado mesmo. Só que depois de muita discussão, Pedro se levanta lá, e olha que vocês vão entender agora a importância de Cornélio. Pedro se levanta e fala a eles, lembrando a experiência que ele tivera com Cornélio e como Deus não tinha feito diferença entre eles. Está vendo que Deus não dá ponto sem nó? Pedro tem uma experiência lá com Cornélio, que era gentil, para quando Paulo e Barnabé voltassem agora defendendo a ideia de não precisar circuncidar, da questão da graça, isso era todo o embrião da ideia da graça, da nova aliança acontecendo, sendo firmada como cristianismo. Pedro se levanta e diz, ó, vocês esqueceram o que aconteceu comigo, com Cornélio lá, que Deus não fez acepção de pessoas, que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram salvos sem precisar ser circuncidados. E aí, depois desse discurso, após esse discurso de Pedro, faz-se silêncio. E Barnabé e Paulo agora começam a contar tudo que Deus fez já lá. Na viagem, lá em Antioquia, os milagres, os prodígios, eles começam a contar os testemunhos e o pessoal fica maravilhado com todos esses acontecimentos. E aí, em seguida disso, Tiago, irmão de Jesus, que era presbítero lá em Jerusalém, ele não era apóstolo, mas ele era presbítero e era uma liderança formada lá em Jerusalém, ele se pronuncia e também se declara a favor de Paulo e Barnabé. E aí, o que é que Tiago propõe para a igreja? Junto com os irmãos, eles decidem escrever uma carta como um documento, afirmando que não era necessária a circuncisão. Quer dizer, atestando que o que Paulo e Barnabé estavam pregando lá, junto com os irmãos de Antioquia, era verdade, que não precisava mudar, que não precisava ser circuncidado, que não tinha isso. O gentio não precisava fazer isso. Ele pede apenas para que os irmãos gentios se abstenham de comidas sacrificadas a ídolos, imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e do sangue. Só que, ó, aí entra uma coisa que a gente não vai ter muito tempo para falar hoje, mas na próxima aula a gente pode conversar um pouco sobre isso, que é a questão de, então quer dizer que a gente não pode comer sangue, por exemplo, nem carne de animal estrangulado, porque ele pediu lá. Mas no versículo seguinte, gente, no Atos 15, 21, ele já explica por que ele estava pedindo isso aos irmãos gentios. Não era que isso era uma lei, muito menos lei mosaica, mas ele diz, olha, por favor,
se abstenham dessas coisas. Por quê? Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Quando ele fala Moisés é pregado, ele está falando das leis. Então ele diz, olha, a igreja aí é uma igreja mista, onde tem judeus e cristãos. Então, para que haja uma boa convivência entre vocês, se abstenham disso. Imoralidade sexual, nem preciso dizer. Isso é pecado, se abstenha. Se abstenha também de comer carne de animais que foram estrangulados, de comer sangue, desse tipo de coisa. Por quê? Porque isso vai ofender os judeus cristãos, os cristãos judeus. Então, faça isso para que vocês tenham uma boa convivência. A igreja em Jerusalém escolhe Judas e Silas para serem os portadores da carta, desse documento, e os envia com Paulo e Barnabé e o grupo de irmãos de volta a Antioquia. Então, eles separam Judas e Silas, escrevem esse documento, envia por eles, e eles vão chegar lá em Antioquia e vão ler esse documento. Então, de maneira rápida, vamos ler a carta, o documento, Atos 15, 23 a 29. Atos 15, 23 a 29. Deixa eu abrir aqui. 15, do versículo 23 ao 29, diz assim. Vamos lá. Com eles enviaram a seguinte carta. Então, olha o que dizia a carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Percebeu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. E aí termina o documento. Um documento simples, mas que dizia que esses homens não deveriam mais importuná-los, que eles não precisavam se circuncidar, muito menos se tornar judeus para serem salvos, mas que pedissem que eles se abstenhassem de comidas sacrificadas a ídolos, de comidas de animais estrangulados, do sangue e da imoralidade sexual. Para que eles... E eles, claro, vocês vão fazer bem se fizerem isso, e vão ter uma boa convivência entre os cristãos judeus. E aí, os irmãos foram para Antioquia, levaram esse documento, e chegando lá, leram a carta, e os irmãos de Antioquia se alegraram muito, muito mesmo, com o conteúdo da carta. Judas e Silas ficaram mais um tempo lá em Antioquia, ensinando aos irmãos e encorajando eles na palavra, mas depois do tempo, Judas decide voltar para Jerusalém, mas Silas decide continuar lá. E, enquanto isso, Paulo e Barnabé permaneceram também lá em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor. E aqui nós terminamos nosso conteúdo de hoje. Nossa tarefinha de casa: leia o Atos dos Apóstolos do capítulo 22 até o capítulo 28, e aí você vai ter concluído o livro de Atos dos Apóstolos.